irmãos para a palavra do Senhor nesta noite. Agradecemos a Deus por Ele ter nos concedido de poder estar aqui nesta noite. Primeiro culto desse ano de 2023 e pedimos a sua bênção, sua proteção durante esse ano que se inicia. E temos a certeza que se Ele está conosco, se Ele está no nosso barco diariamente, nós vamos vencer mais um ano até a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, se pôr em pé, vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estamos, meu Deus, mais uma vez, Senhor, na tua santa presença, para te glorificar, para te exaltar, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Ah, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que salva, um Deus que cura. E é por esse Deus que nós estamos aqui, Pai, nesta noite, rendendo-te aos teus pés, Senhor. Para buscar, Pai, cada vez mais, Senhor, nós permanecer, Pai, na tua presença. Que nós possamos, Pai, a nossa fé nesse ano, Pai, ser renovada, ser renovada, Senhor. Que a nossa esperança, que não venha faltar amor nesse ano, Senhor. Ah, Pai, mas tudo isso nós conseguimos se nós estivermos na tua presença, com a presença do teu Espírito Santo. Aí abençoa, meu Deus, nesta noite cada irmã que aqui se chegou, que eles possam sair daqui cheios da tua palavra. Aleluia. Abençoa, Pai, a direção desse culto, os louvores, a mensagem pregada, Senhor, que o Senhor usa o teu servo nas tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Diga, irmã Elita, louvar o Senhor comentário. Em cumprimento os irmãos e as irmãs que falam do Senhor. A gente está cantando 243. Ao abrir o culto, nós abrimos. Yeah.
Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos ter a paz e a presença de Deus durante esse culto, não só aqui, mas quando nós ir para nossas casas, que nós possamos permanecer conectados com o Espírito Santo de Deus. Convido a irmã Desiane para louvar com mais humildade. Também quero cumprimentar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Motivo da alegria, né, irmão, nós estarmos na casa do Senhor, podendo dar honra e glória que Ele merece, né? Toda honra, toda glória, todo louvor, né? Vamos estar cantando o número 2 da nossa árvore. Número 2 da nossa árvore. Oh, que saudosa lembrança, eu neste oceano, terra que eu tanto amo, pois é o meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor me encontrar.
Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Quem crê em Jesus Cristo, e que um dia vai querer se encontrar com Ele, dá o seu amém aí, e permaneça na presença do Senhor, que um dia a nossa luta aqui vai terminar. Mas nós temos uma morada preparada para aqueles que permanecerem firme, fiel até o fim. Temos visitantes nessa noite, mas eu vou deixar para o pastor depois apresentar. Não conheço, acho mesmo. Convido o irmão da Giro para trazer a palavra introdutória e orar por ele. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Agradecido ao Senhor por esse privilégio maravilhoso de estar aqui na casa do Senhor, né? Um privilégio maravilhoso quando nós podemos chegar até nesse lugar, né? Aleluia, onde nós temos preparado esse lugar para nós se alegrar no Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nesta noite venha abençoar a minha vida e a tua vida nesta noite, porque a mesa do Senhor está preparada. Aleluia, para mim e para você neste lugar. Porque chegamos aqui com uma ansiedade em nosso coração. Aleluia, de encontrar com o Senhor, né, irmãos? Essa aí está a nossa mente saciada, com a nossa vida revestido da graça e do poder do Senhor. Aleluia, essa é a minha esperança, é meu privilégio chegar cada dia nas mãos do nosso Deus. Esse Deus que nessa noite não retira o olhar da sua noiva, não retira o olhar daquele que clama e busca o Senhor nessa última hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a cada um que nesse lugar está a ouvir o que Deus tem preparado para nós. Já peço oração dos irmãos. Minha esposa não pôde vir, estava recebendo numa perna, né? E vim já pedindo adoração na igreja, precisamos de ajuda, de oração, porque sozinho nós não vencemos nada, né? Mas com a ajuda dos irmãos e a ajuda de Jesus Cristo, nós seremos vencedores, porque Ele é o maior. Amém? Aleluia! E por isso estamos aqui, aleluia, agradecendo a Ele e colocando as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque Ele, aleluia, quando nós chegamos à Sua presença, Ele tem prazer em nos abençoar, né? Aleluia, porque a Bíblia diz que Ele não está com as suas mãos encolhidas e nem seus ouvidos agravados, que não possa ouvir, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 40, que eu leio o versículo da palavra de Deus, aleluia, que os irmãos nesta noite bem bastante conhecidos assim: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor nesta hora. E eu sei que esta noite Ele está se inclinado para você, para ouvir as tuas orações, a teu pedido a Deus, porque Ele não está com o seu ouvido acabado. Ele não está nessas últimas horas olhando para outro lado que não possa olhar para a nossa vida neste lugar. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Cordeiro. Que Deus nesta noite possa te encontrar com cada um que tem necessidade. Eu tenho necessidade, por isso que eu estou aqui nesta noite. Eu tenho uma ansiedade no meu coração nesta noite, porque o nosso Deus é aquele que não retira o olhar da tua vida e da nossa vida nesta última hora.
Por isso ele disse: esperei com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor. Ele ouve, né? Ele ouve a clamor. Firma na canalha. Ele está aqui esta noite para ouvir o teu pedido a chegar à sua presença. Louvado e agradecido seja o Cordeiro do Senhor, aquele que venceu por nós, aquele que esta noite está com as suas mãos de poder estendida, aleluia, para te ajudar a vencer esta caminhada que não é nossa, esta luta que não é nossa, mas é do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: levai todo as nossas enfermidades sobre a cruz daquele tempo, e estas últimas horas ele está levando toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor nosso Pai, e nós estaremos a vitória nas nossas mãos, porque ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Rimaraia, aleluia. Ele está aqui esta noite para te ajudar a vencer esta batalha que não é nossa. Eu sinto a presença do meu Deus esta noite aqui, aleluia, porque o Senhor não está, aleluia, retirando o seu olhar de nós. Ele está sempre atento àquele que luta pela vitória e uma bênção do alto céu. Eu já sinto algo de Deus, mas quero deixar o tempo para os irmãos nesta noite. Aleluia, quero fazer oração com a igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos na tua presença, estamos para clamar aqui, estamos para depositar a nossa confiança inteiramente cada dia nas tuas mãos. Esperamos, Senhor, na graça, o revestimento, esperamos o Senhor, a fortaleza espirituais, esperamos o Senhor de repreender todas as formas contrárias, pelo nome de Jesus Cristo, que nós seremos vencedores, em nome de Jesus, nesta noite, aleluia, que os irmãos sintam a graça de Deus, os irmãos sintam a glória de Deus, porque Deus tem o revestimento, a fortaleza. Oh, papai, não espere aquele vazio até encher do nosso Espírito Santo e da força, da cura, da libertação nessa última hora, e o purificamento da vida, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós temos, esperei com paciência no Senhor pela palavra do irmão Deus. Salmista Davi, ele se esperou com paciência. Apesar, meus irmãos, que nós vivemos num mundo de aflição, num mundo de desespero, da falta de presença. Mas a palavra de Deus aqui diz, o salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Então muitas vezes nós oramos, nós buscamos, e parece que nada acontece. Mas Deus está nos moldando, está nos soldando, e na hora dele, no tempo dele, ele vai se inclinar, e vai ouvir, e vai nos atender. É só nós confiar e esperar no Senhor. Convido o irmão Lian para levar o nome sorrindo. E com esse louvor eu convido o irmão Davi para passar aqui a oferta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A oferta, irmão, não é obrigatória. Mas se você sentir no teu coração
de ofertar, é para a obra e é para a casa do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino 244 da harpa. Louvai a Jesus. Louvai a Jesus, amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao Aleluia. Glória a Deus. É só o Senhor que pode mudar a salvação. Não há outro. Porque Ele mesmo diz lá em João
14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. As irmãs do ciclo de oração têm louvor para cantar. Aleluia. Glória a Deus. Depois que as irmãs louvam o nome do Senhor, já o pastor está falando também. Glória a Deus. Coral Guerreiro da Oração, salve a todos. Com a paz do Senhor. Ao chegar
paz do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você está aqui, porque você está ouvindo, já estávamos, e vamos continuar ouvindo tudo aquilo que Deus tem, é o alimento espiritual para nós. Nós passamos de final de ano, agora já início de ano, bastante alimento e assim por diante, e não há problema desse que seja um limite, que não seja estruturaria, e nós nos alimentamos, porque em primeiro lugar, que independente de ser início de ano ou não, nós nos alimentamos, falando fisicamente, porque nós precisamos ter saúde, caminhar, trabalhar, cuidar da família. Agora no sentido espiritual, também nós precisamos nos alimentarmos com o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E esse final de ano, agora ontem, minha irmã, meu cunhado estiveram me visitando, e eu ganhei um presente, eu já tinha Bíblia, lógico, exemplar da Bíblia, mas a minha já estava bastante judiadinha, assim no sentido de por fora, e ganhei uma Bíblia, não é nova exatamente, mas bem conservadinha, então posso dizer que ganhei um presente valiosíssimo, um tesouro, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Diz essa palavra aqui, que isso aqui, a Bíblia, essa que você tem na tua mão e dentro da tua casa, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus, ninguém vai caminhar no escuro, ninguém caminha no escuro sem tropeçar. Se a pessoa caminhar no escuro, se não tropeçar agora, vai tropeçar depois, vai cair, vai se machucar. E na vida espiritual, na nossa caminhada de fé, nós precisamos desta lâmpada, que é a palavra de Deus. Amém, irmão? Deus abençoe o irmão Wender, que está dando leitura do culto, os irmãos que louvaram o Senhor, as crianças também. Nós vamos fazer leitura da palavra de Deus. Eu esperei com paciência do Senhor e Ele se inclinou para mim. Salmos 40. Deus abençoe então todos os irmãos. Nós temos aqui nossos irmãos que também nos dão a honra da sua visita, irmãos, amigos, eu digo irmãos, porque eles estão no caminho e vão entrar no caminho, e estão visitando. Amém, meus irmãos? Todos nós, cada dia, vamos para procurar entrar nós já estamos no caminho, nós precisamos continuar no caminho e aprender mais da presença de Deus. Então, seja bem-vindo ao Claudinei, a Elita, fica assim, né? Ok? Os filhos, o rapazinho ali, se o nome dele, João, já? Meu filho, está aí ainda. Deus abençoe toda essa família, que quando podem estão na casa de Deus, continuam indo na casa do Senhor. Bem-vindo, então, em nome de Jesus. Nós também temos a Maurício, a Luana. Oi? Sim, primeiro vamos apresentar aqui a Alice e a Luana. Deus abençoe, então sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Quem mais? Se elas cantam também. Elas cantam também, tá? Isso que elas cantam também, depois nós vamos ouvir. Então, Deus abençoe nossas irmãs que estão vindo na casa de Deus. Nós admiramos porque elas estão vindo na casa de Deus, buscando, que também estão frequentando o trabalho que as professoras estão fazendo entre as crianças, adolescentes. Então, para a gente, para as professoras, para a igreja, o rapaz também está chegando ali, só esqueci o seu nome, era Miquélia, bem-vindo também. E como nós estávamos falando, nós admiramos eles que estão vindo, não estão desanimando, estão vindo na casa de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Bem-vindos, então, Jesus. O irmão José, levanta a mão lá, José, que pode estar conosco também, a sua família, estão ali, sejam bem-vindos, na paz ali também. Seja bem-vindo, então, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Todos sejam bem-vindos à igreja do Senhor Jesus. Vamos nesse início de ano, vamos continuar nesse ano, nesse início desse ano, na totalidade do ano, trabalhando com alegria para o Senhor, com prazer para o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Amém, meus irmãos? É o que nós vamos ler a palavra de Deus daqui uns cantinhos, vamos estar lendo uma palavra de Deus que estávamos lendo em primeiro lugar. Então, sejam bem-vindos todos os irmãos, recebam a salvação da igreja. E como nós estávamos falando, em primeiro lugar, quando nós lemos a palavra de Deus, você lê na sua casa, primeiro nós lemos para nós. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí aquela palavra vai nos alimentar. Eu citei um exemplo aqui no Salmo 23, nós lemos para nós. Mas também Deus fala de muitas maneiras.
mas também quando nós lemos a palavra de Deus, Deus também Ele dá na sua onipotência, onisciência, Ele também dá mensagem para os demais, para a igreja, para as pessoas que visitam a igreja. Concordo com isso, não? Com toda certeza. E Deus fala também através de visão, é o que nós vamos ler aqui, que Deus usou um homem de Deus para falar com o sacerdote Eli. Nem o nome não cita, aqui só fala o nome de Deus. Então, Deus fala de várias maneiras. Então, entrando já para a palavra de Deus, vamos ler 1 Samuel. 1 Samuel, graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Vamos estar lendo esta palavra, vamos estar também em reverência à palavra de Deus. E quando nós estamos lendo, ou também outro obreiro, ou uma irmã também, ou até uma criança que tem o mesmo valor, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós reverenciamos também dessa maneira, mas também nós não caminhamos, a não ser, claro, talvez esteja trabalhando, assim, que precisa caminhar, mas quando a leitura da palavra é feita, nós não se movimentamos, não caminhamos, porque também nós reverenciamos a palavra de Deus dessa maneira também. Amém, Jesus? Então, 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Vamos ler a palavra? Por atenção à palavra de Deus. Veio um homem de Deus. Eu vou só parar aqui e vou repetir aqui para alguém que não achou. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Isso Deus falando com Eli. Também dei à família de seu pai todas as ofertas, preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam? Agora está dando uma pergunta. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que me ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Capítulo 3, versículo 1, o mesmo livro, o chamado de Samuel. E o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, olha bem a palavra, naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Querido Deus, mais uma vez nós te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos pelas pessoas que estão aqui, louvando o teu nome, pela sua palavra também que é viva e eficaz. Diante do Senhor, com temor e tremor, na tua presença, no altar do Senhor, mediante a sua palavra, queira Espírito Santo revelar a mensagem, falar ao coração das pessoas, falar ao nosso coração, porque somos necessitados,
tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as pessoas que estão aqui para esse dia. Nós te adoramos, nós te glorificamos, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, adorando a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós lemos então no livro de 1 Samuel. Nós temos aqui o Samuel, que é um menino, muitos irmãos. E eu creio com certeza que muitas pessoas já leram, já escutaram a pregação desses homens de Deus aqui. E como falei, estava lendo ontem, hoje a palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração, meus irmãos, um tema, um título. Como eu já falei, não é que é obrigatório ter um tema, não é que tem, mas cada pessoa tem uma maneira de ter uma vocação. Vamos colocar um tema então. Honrarei os que me honram. Isso aqui está falando de Deus, falando com o profeta ali. Deus disse através desse homem de Deus: honrarei aqueles que me honram, porém os que me desonram serão envilhecidos. Alguma tradução diz envelhecido, na tradução que aqui nessa aqui diz serão desprezados. Então o que acontece aqui? O que estava acontecendo nessa época aqui? Nós lemos o último versículo aqui que nós fizemos leitura, no capítulo 3, que nos tempos do menino Samuel, as visões de Deus e a palavra de Deus era coisa rara. O que é isso? Praticamente não existia uma mensagem genuína de Deus. Deus não estava falando com o povo. Por que? Alguém pode perguntar por que Deus tinha enfraquecido, Deus estava descansando? Não, era o pecado dessa época que estava tomando conta da humanidade, do povo de Israel, inclusive dos sacerdotes. E uma coisa que nos chama atenção, meus irmãos, uma coisa que nos chama atenção, eu creio que você já notou isso, que Deus não esconde, a Bíblia não esconde os erros dos homens, das mulheres, nem que seja um sacerdote. Sacerdote naquela época era um líder maior. Hoje nós não chamamos mais sacerdote do Novo Testamento, então seria obreiros, anciãos, presbíteros, evangelistas, pastores. Dá até para chamar sacerdote, mas não é o normal. Mas naquela época o sacerdote ele tinha o dever de ensinar o povo, como hoje também temos, o dever de ensinar o povo e também o dever de ter uma vida balizada na palavra de Deus. E o que acontecia naquela época? O que estava acontecendo naquela época? O que estava acontecendo? O povo, a nação de Israel estava corrompida. Se você ler lá no livro dos Juízes, todo o livro de Juízes passou mais de 300 anos. Diz a Bíblia que o povo tinha se corrompido, Deus levantava um juiz, o povo se arrependia, daí a pouco a Bíblia diz que o povo voltava a pecar, entrava na escravidão, e Samuel foi o último juiz. Samuel foi o último juiz. Samuel era juiz, era profeta e era sacerdote. Três trabalhos, três chamados ele tinha diante de Deus. Uma coisa que quando eu estava lendo essa palavra aqui, meus irmãos, Deus estava falando claramente comigo, que eu e vocês, todos nós, todos que estão aqui, mesmo membro da igreja, mesmo não sendo membros, Deus conta com pessoas que façam a diferença no meio de uma geração perversa e corrompida. Concordo, irmão, eu creio que você concorda, que você é crente, e mesmo que não seja membro, quando você veio aqui para ouvir a palavra, o que estava acontecendo? Eli, sacerdote, tinha temor de Deus, era um homem que tinha temor de Deus. Porém, se você ler na palavra de Deus, você vai ver que ele tinha dois filhos, mais baixinho fica bom. Eli tinha dois filhos, Ofni e Finéia. Esses dois filhos, diz a Bíblia que eles estavam desprezando as ofertas. Se você ler, eu não vou ler aqui, você pode ler em casa, eu creio que você já leu também. Eles pegavam das ofertas, o povo dava as ofertas, naquela época era diferente de hoje. Eles ofereciam cordeiro, carneiro, e o mandamento de Deus era para fazer todo o trabalho completo, queimar
e eles chegavam antes da hora, eles desprezavam, eles cravavam um garfo, diz a Bíblia, que eles cravavam um garfo de 3 dentes, e cravavam e tomavam aquela oferta, que era oferecido para Deus. O povo trazia para Deus aquelas ofertas, o povo vinha de longe a pé, trazendo as ofertas para Deus, e os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, eles desprezavam as coisas de Deus. Para nós entender bem, levavam as coisas de Deus de qualquer maneira. Eu faço da minha maneira, eu faço do meu jeito, não vai acontecer nada. Perderam o temor a Deus. Agora, eu tenho certeza que nessa noite, nessa igreja, tem pessoas que ainda não perderam o temor a Deus. O que nós aprendemos com a palavra, meus irmãos? Que o altar é muito junto, embora hoje é um culto público, mas não há problema nenhum. O altar, tudo que nós fizermos para Deus, qualquer trabalho, seja na pregação, seja no louvor, seja as irmãs, seja qualquer trabalho, deve ser para Deus receber o nosso culto, para Deus receber o nosso trabalho. Deve ser o que, meus irmãos? No temor a Deus. Glória a Deus, aleluia. No temor a Deus, nos mandamentos da palavra de Deus. E os filhos de Eli, como eu falei antes, Deus não esconde os erros dos homens. Por quê? Para nos ensinar. Se Deus quisesse, o escritor de Samuel, quando o Espírito Santo estava ditando aqui, você sabe que o Espírito Santo ele ditava, fulano de tal, escreve, registra, escreve essa palavra aqui, é assim que você quer dizer. Quando o Espírito Santo estava falando essa palavra aqui, Deus poderia dizer assim: não esconde os erros dos outros, dessa lei, vai ficar feio. Os juarez lá no ano de 2023, vai ler ali, os filhos de Eli se deitavam com mulher, vai ficar feio. O que nós vamos ficar pensando? Como é que pode os filhos do sacerdote se deitavam com mulheres? Por que a Bíblia não esconde os erros? Para mostrar para nós que tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, existem consequências terríveis. Amém, meus irmãos? E Eli, o sacerdote Eli, Deus levantou um homem de Deus. Essa profecia que nós lemos aqui, um homem de Deus, não fala nem o nome. O homem de Deus, Eli já sabia o que acontecia com os filhos, ele já sabia. Eli temia Deus. Os filhos, Ofni e Finéias, não temiam a Deus, mas eles queriam fazer o trabalho da mesma maneira. Não temendo a Deus, eles queriam fazer o mesmo trabalho. Eu não tenho compromisso com a obra, mas também quero fazer a obra. E estavam assim, os filhos do filho de Eli, Ofni e Finéias, eles tratavam as ofertas com desprezo, desprezavam, pegavam a carne antes da hora. E diz a Bíblia claramente que eles se deitavam com as mulheres que ajudavam na época ali, no tabernáculo, que era tinha serviço, tinha bastante coisa. Esses rapazes, eles se deitavam com as mulheres, e ele sabia, e por isso que a Bíblia diz que Deus ele não estava agradado com Eli, porque Eli temia Deus, ou porque que Deus estava desagradado com Eli, porque ele sabia que os seus filhos estavam fazendo coisas desagradáveis, coisas que faziam o povo pecar, faziam o povo murmurar. Ele estava vendo, e ele disse assim: meus filhos, não façam isso, você não pode fazer isso. Ele até falou: você não pode se deitar com mulheres, você não pode tratar as ofertas com desprezo, pegar antes da hora. Mas ele não tomou nenhuma providência. Ele não disse assim: ó, meus filhos, vocês querem obedecer a palavra de Deus? Que bom, que maravilha, que assim seja. Mas se porventura vocês não têm compromisso com a palavra de Deus, vocês não podem então ministrar diante do povo. Amém, meus irmãos? E Eli, o sacerdote ele não disciplina os filhos. Às vezes a gente pensa assim, você pensa: como é que pode fulana é fiel a Deus, e etc. E o filho, a filha, infelizmente acontece isso, ninguém está livre. Praticamente hoje é raríssima a família que não tem esse problema. Como é que pode fulano e tal, fulana, vem na igreja, serve a Deus, e o filho às vezes está dessa maneira, a filha está dessa maneira? Olha, tem um mistério na palavra de Deus que ainda não é tão mistério, sempre fácil posso entender. A salvação é individual, e a Bíblia diz que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. O que fala para nós hoje, no tempo da graça, no tempo que nós estamos vivendo?
a salvação individual, e cada um de nós individualmente devemos buscar a Deus e buscar a conversão em Cristo Jesus, e não ficarmos confiando unicamente no filho, na filha, no pai, na mãe, na tia, no irmão que vai orar por nós, no obreiro que vai orar por nós, embora, claro, que nós devemos orar pelos outros, mas a salvação é individual e o compromisso também é individual. Estão entendendo, né? Estão entendendo? O compromisso é individual. Por isso, meus irmãos, por isso que não cola essa desculpa, assim, eu não, por causa de fulano, é por causa de Beltrano. Nós já vamos entrar para a vida de Samuel, por causa de Beltrano, Ciclano. Samuel, ele foi dedicado para Deus, irmãos conhecem. A Ana não podia ter filhos, ela fez um voto a Deus, que se Ana tivesse um filho, ela ia consagrar ao Senhor pelo resto da sua vida. Quando estava desmamado, quando Samuel estava desmamado, aproximadamente 4 anos, naquela época, a Ana, sua mãe, levou lá em Siló, que era o lugar, o centro espiritual, e entregou e disse para o sacerdote Eli: por esse menino orava eu, e o Senhor me deu, e agora eu entrego conforme o voto que eu fiz. Ali, meus irmãos, ali começou a mudança. Deus precisava de uma pessoa que fizesse a diferença, como já falamos antes, fizesse a diferença no meio daquela perversidade que acontecia ali. Deus precisava de uma pessoa. Deus precisou, meus irmãos, pegar uma mulher estéril. Por que Ana era estéril? Porque se ela não fosse estéril, não conseguisse gerar filho, ela não ia oferecer para Deus. As dificuldades, ela vem para nós, não para nos abater, mas para Deus mostrar. Deus quer mostrar para nós, meu irmão, que algumas faltas, algumas necessidades que nós temos, se nós ficarmos firmes, se nós voltarmos para Deus, Deus tem poder para dar para nós. Glória a Deus. E Ana, como já falamos, aproximadamente 4 anos de idade, ela entregou lá para o templo e voltou sem menino. Imagina, eu creio que aqui não tem nenhum menino de 4 anos, mas o Samuel está com 2 já, né? Quase, né? Imagina mais 2 anos, imagina mais um ano e pouco, 2 anos, pegar o menino Samuel, levar, não era tão distante, mas 30, 40 quilômetros aproximadamente distante, não, de todo dia, era uma vez por ano só que eles iam lá no tabernáculo. Imagina uma criança de 4 anos chegar e largar nos pés, na presença do sacerdote ali, e falar assim: eu votei por esse menino e aqui está ele, entrego. Não ficou com pena, embora, claro que ele amava, a mãe amava Samuel, o pai amava, é claro que sim, mas ele votou, eles votaram, melhor, a Ana votou, eles prometeram para Deus, e porque eles prometeram, eles entregaram. E aqui que entra a palavra de Deus. Deus disse, Deus fez uma promessa: aqueles que me honram, eu também honrarei. O que Deus, meus irmãos, Ele está falando aqui nessa noite? Aqui tem crianças, aqui tem juventude, aqui tem adolescentes, graças a Deus por isso. Aqui tem pessoas um pouquinho mais velhas, de idade, que nem eu, alguns irmãos. O que acontece, meus irmãos? Se nós honrarmos a Deus, aqui nessa cidade onde moramos, não sei o que estou daqui, se nós honrarmos a Deus, aqui na cidade onde moramos, ou seja no interior, ou seja em qualquer lugar, ou seja lá em Porto Alegre, o lugar não interessa. Se honrarmos a Deus, Deus jamais vai desamparar, seja criança, seja adolescente, seja o que for. Deus cuida do futuro da pessoa e da chamada da pessoa. Glória a Deus. Você sabe que Deus tem uma chamada, um compromisso, um trabalho no reino de Deus. Não importa a posição social, não importa a raça, aqui ninguém faz acepção de nada, não importa. Agora importa uma coisa importa: nós colocarmos diante de Deus, não olharmos para a direita e a esquerda, nem para a face dos outros. Assim como Samuel, ele estava no meio do povo corrompido, mas diz a Bíblia que Samuel crescia diante de Deus. Glória a Deus. O que nos ensina isso, meus irmãos? Por que Samuel não se corrompeu? Poderia Samuel ter se corrompido? Claro que sim. Pensa bem, 4 anos, longe do pai e da mãe, com o sacerdote Eli, tudo bem, junto com o sacerdote, mas a Bíblia deixa claro que era só o sacerdote Eli que temia a Deus, e assim mesmo ele não estava disciplinando seus filhos. Os filhos estavam desviados, mas
fazendo trabalho, estavam em prostituição, fazendo trabalho, desprezando as ofertas. A Bíblia diz que o resto, os líderes estavam dessa maneira, os demais então estavam todos pervertidos, eles estavam desprezando as coisas, eles estavam pensando assim, não, se fulano pode fazer, se fulano pode fazer, então eu posso, e daí reinou a iniquidade de toda maneira. Mas Deus levantou um menino chamado Samuel. Glória a Deus. Por que Samuel não se corrompeu, mano? Samuel poderia ter se corrompido? Claro que sim. 4 anos hoje, já falando hoje o pai e da mãe, ele poderia ter olhado para a vida dos filhos de Eli. Os filhos de Eli estão dessa maneira. É bem assim que a vida dele, os filhos de Eli, eles queriam trabalhar na obra, mas eles queriam ser mundanos, eles queriam fazer tudo que o mundo faz. E os filhos de Eli estão dessa maneira, eu posso ser também. Mas não, meus irmãos. Uma pessoa que tem uma chamada de Deus, uma pessoa que tem compromisso com Deus, uma pessoa que tem temor a Deus, ele pensa, fulano está dessa maneira, vamos orar por ele, coitadinho, estou só fazendo um exemplo, e não estamos apoiando também, mas está assim, vamos orar por ele, se eu precisar dar uma palavra, nos dá, se não advertir, vamos. Agora, a iniquidade de outra pessoa não justifica. Muitas pessoas, não, eu vou fazer também porque os outros estão fazendo. Agora, tem uma palavra aqui, meus irmãos, nessa noite. As portas, glória a Deus, as portas da iniquidade. Eu creio que você notou, você é espiritual, mesmo que você não, você está vindo na casa de Deus, eu creio que você notou. As portas da iniquidade. Isso aqui é sério, não estamos dando piada aqui. Nem os irmãos fazem isso. As portas da iniquidade estão escancarando cada vez mais. Eu estou apavorado. Não vai pensar que esse fiozinho branco aqui, não vou gritar, as portas da iniquidade estão escancaradas cada vez mais. Não sabemos mais para que lado vai tomar a situação. Família, se seguir dessa maneira, vai seguir, vai terminar. Infelizmente, não estou falando assustando, mas estou sendo sincero. As portas da iniquidade, não existe mais uma palavra absoluta, tudo é relativo. Tu faz, mas eu não preciso. Tu faz, mas eu não. A palavra não tem sido mais uma coisa absoluta. Eu li na palavra, acabou. Tem temor a Deus. É raríssimo. Raríssimo as pessoas que ouvem a palavra, ou leem a palavra e entra o temor de Deus no coração. Algumas pessoas entram nesse ouvido aqui, falando simbolicamente, entra aqui, sai ali. Dentro da igreja, não você aqui, mas existe muita pessoa, dentro da igreja é muito fácil nós sermos. Agora lá fora, onde nós vimos, lá no meio das pessoas, hoje, meu irmão, está uma situação que algumas pessoas acham que é vergonhoso ser crente. É vergonhoso. Se eu sair na rua ali de calça comprida, do lado é vergonhoso. Não podia estar de calça comprida, é vergonhoso. O que vão pensar? Ou farei sair de calça comprida? O que vão pensar? É vergonhoso? Não é vergonhoso. É honroso. Embora que não é só isso. Eu estou só fazendo um exemplo. Não é só isso. Mas vergonhoso, meus irmãos, é as pessoas cada vez mais se declinarem para a iniquidade e ainda quererem dizer que serve a Deus. Está pesadinha a palavra para mim também. O que Deus pede de nós? As portas estão escancaradas, cada vez mais escancaradas. As portas estão escancarando. Vai endireitar esse mundo? Não, mas se nós orarmos, não, mas se nós fizermos uma campanha, embora é necessário fazer campanha, por mim, por você, pela igreja, nós vamos fazer uma campanha de oração de 20 dias, o mundo quer saber assim, não, a Bíblia diz que o mundo já está maligno, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, qual é a solução? Qual é a solução, meus irmãos? Samuel, ele estava no meio da corrupção. Ainda menino, ele começou a crescer, e ele ficou pensando assim, não, Samuel ainda criança, ele ficou pensando assim, não, eu estou fazendo trabalho com Deus, eu estou lidando com coisas sagradas. Aqueles ali, estão levando de qualquer maneira, que era o filho dele, era o sacerdote. Mas Samuel pensando, não estou dando coisa sagrada, Deus vai cobrar um dia, eu vou ser diferente, Deus um dia vai cobrar, eu vou ser diferente. E daí ele pensou assim, hoje meu pai e a mãe, mas a minha mãe, a Ana, ele, Samuel, pensando, a minha mãe, a Ana, me ensinou que eu preciso buscar a Deus.
Capaz que a Ana não explicou para ele: você precisa se aproximar de Deus. E Samuel, lá longe do pai e da mãe, ele disse: eu preciso buscar a Deus, eu preciso ter um encontro com Deus. E foi o que aconteceu. Samuel, jovem já, diz a Bíblia que veio a palavra de Deus a Samuel. Oh, glória a Deus! Até que enfim veio a palavra de Deus. Diz a Bíblia que era coisa rara, ninguém tinha coragem de falar a palavra de Deus. E diz a Bíblia que Samuel ainda não conhecia muito bem, estava deitado à noite, apagou a lâmpada de Deus. A Bíblia quer dizer, não tinha luz elétrica, tinha luz do tabernáculo, lá pelas 9 horas da noite, vou dizer um exemplo aqui, apagava, escurecia, era a maneira, apagou. Samuel deitou, e dali a pouco ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. E ele pensou: era o Eli que estava me chamando, Samuel, Samuel. E Samuel levantou e disse: eis-me aqui. Se referindo a Eli, pensando que Eli estava chamando ele. Aí Samuel foi até, mocinho rapaz, foi até Eli e disse: você me chamou, sacerdote Eli? Olha que ele era obediente, a liderança. Você me chamou, sacerdote Eli? Eli disse: não te chamei, volta a deitar. Samuel voltou a deitar. Daí a pouco ele ouviu a voz novamente: Samuel, Samuel. E Samuel disse: eis-me aqui. Ele pensou novamente que era Eli que estava chamando. Aí Eli, o sacerdote, entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. Aí o sacerdote Eli, já velhinho, não tinha ninguém mais para tocar o barco. Pensa bem, uma pessoa assim, já velha. A Bíblia diz que os seus olhos não enxergavam direito lá. Não tinha ninguém mais para levar a coisa de Deus a sério. Estava virando uma coisa. Mas Eli entendeu que Deus estava chamando Samuel. Aí ele disse para Samuel: você vai deitar novamente, e se você ouvir a voz, você diga: eis-me aqui. Agora sim entra. Ele disse para Samuel: você diga, quando alguém te chamar Samuel, Samuel, você diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Aí Deus falou, começou a falar com Samuel. Esse menino que foi entregue ao tabernáculo com 4 anos de idade aproximadamente. Diz a Bíblia que Deus começou a honrar aquele jovem desprezado, quem sabe, pelas demais pessoas, porque Samuel, ele tinha um compromisso com Deus. Quem sabe alguém criticava, dizia: não, aqui agora a moda agora é dar, assim como estava ali, a moda agora é cada um fazer por si, não tem limite. Eu penso e posso fazer, eu determino que está feito, e no final era tudo certo. Mas Samuel ele pensou: não, eu vou ter que servir a Deus com alegria, com temor a Deus. E a Bíblia diz que Deus começou a falar com Samuel. E o que aconteceu, para nós não se estender muito? O que aconteceu? Samuel começou a crescer, diz a Bíblia, diante de Deus e dos homens. Começou a entender a voz de Deus. O que acontece, irmão? Às vezes você pode dizer assim: não, mas eu não entendo a voz de Deus. Não é problema nenhum. Não há problema nenhum se às vezes nós não entendemos a voz de Deus. Não há problema. O problema é nós não entender a voz de Deus e não querer entender a voz de Deus. Aí é diferente. Mesmo nós, quem sabe, não tendo aquela sabedoria, mas Deus vai te dando, você vai desejando ouvir a voz de Deus, você vai desejando se aproximar de Deus, mesmo não tendo muita sabedoria. Alguém diz que é pecado ter sabedoria, e a palavra de Deus diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Amém, meus irmãos? Tem outra que diz que é pecado. É pecado, não dá o cara para não ter. A Bíblia diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. E Samuel, meus irmãos, como já falamos, repito, ele começou a buscar a Deus, Deus começou a falar com ele, e o povo de Israel se preparou para ir para a batalha. No capítulo 4 de 1 Samuel, eu estou lendo aqui porque não até meia-noite, não é o objetivo. No capítulo 4, já Samuel, já moço, já com mais experiência com Deus, já tinha mais experiência. No capítulo 4, os filisteus vieram contra o povo de Deus, que eram os inimigos número 1 do povo daquela época. Os filisteus vieram contra o povo de Deus, e o povo de Israel começou então a enfrentar os inimigos. Eles começaram a ir para a batalha, e eles pensaram assim:
Vamos levar a arca. O que era a arca? Era o símbolo da presença de Deus. O que tinha na arca? Tinha as tábuas do mandamento, tinha outras coisas da arca ali que não vamos entrar, senão vai tomar muito tempo. Tinha coisas sagradas dentro da arca, e eles pensaram assim: não, vamos levar a arca, que a arca vai fazer-nos a vitória diante de Deus. Eles estavam equivocados, não é a arca que poderia dar vitória para eles diante dos inimigos. A arca era um lugar, um símbolo, que é para o povo lembrar aonde eles saíram do Egito. Mas não adianta coisa nenhuma, meus irmãos, ter a arca se não tiver temor a Deus, se não tiver obediência. E eles com a arca da vida que eles estavam levando, todos mal, todos desconcertados, eles pensaram: vamos levar a arca. E a Bíblia diz que os inimigos tomaram a arca. O povo de Israel perdeu a batalha. E pior do que isso, pior que perder a arca, que praticamente não existe, perder a arca simbolizava perder a presença de Deus. Agora, quantas pessoas, infelizmente, nós temos compromisso, temos responsabilidade de falar. Quantas pessoas que não sentem mais a presença de Deus? Tem alguém aí? Tomara que não, que não consegue mais sentir a presença de Deus. Tem alguma coisa que está separando, tem alguma coisa que está fazendo divisão. Se porventura tiver alguém assim, nós não estamos julgando nem tirando pedra. A Bíblia está dizendo que nós temos que então rever o nosso conceito, rever a nossa vida, fazer um concerto com Deus, para a presença de Deus voltar novamente na nossa vida. Amém, meus irmãos? Para as coisas de Deus voltar na nossa vida, examinarmos a nós mesmos e ver como é que está a minha vida, como é que eu era há 10 anos atrás, como é que está a minha comunhão com Deus, o meu culto doméstico, a minha dedicação para Deus, o meu desejo de vir na casa de Deus, o meu desejo de dobrar os joelhos lá na minha casa. Porque, pensa bem, meu irmão, você fica 15 dias sem se alimentar. Eu creio que ninguém fica 15 dias sem se alimentar. Tenho certeza que não. Até 15 dias já está no hospital, na interna. Nem fica nem uma semana, nem 3 dias sem se alimentar. As coisas de Deus, da mesma maneira, se nós não viemos do culto, por A ou por B, ou chover, ou de alguma coisa, mas na nossa casa, onde nós estivermos, nós temos o dever de buscarmos o alimento, o revestimento, o pão do céu. Assim como Samuel, também que ele crescia diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. E eles perderam a arca, quer dizer, perderam a presença de Deus, perderam o mais importante. E Eli, meus irmãos, lá no capítulo 4, versículo. Glória a Deus, versículo 12, eu creio que é. Vamos só conferir aqui. 1 Samuel capítulo 4, versículo 12, a morte de Eli, meus irmãos, a morte de Eli. Aconteceu aquilo que Deus tinha falado, meu irmão, quando é que nós vemos no início, aquele homem de Deus trouxe aquela mensagem para Eli: Eli, eu destruí a casa do teu pai, destruí vocês, para ministrar no tabernáculo. E vocês têm tratado, Deus falando com o sacerdote ali na época, vocês têm tratado as coisas de Deus com desprezo, não estão levando a sério as coisas de Deus. Daí que Deus falou: eu honro os que me honram, porém os que me desprezam, eles serão envelhecidos, eles serão desprezados. O que aconteceu, meu irmão? Cumpriu-se a palavra. Eles foram para a batalha sem se arrepender, sem se consertar. Eles foram diante dos inimigos, eles foram enfrentar os inimigos, que eram os filisteus, sem se consertar. E diz a Bíblia que eles perderam a arca. E quando a notícia chegou que escapou um e trouxe a notícia para o sacerdote Eli, e quando diz a Bíblia que o mensageiro disse: Eli, os teus 2 filhos, Ofni e Finéia, morreram na batalha. Já foi um choque no coração de Eli, pai. Mas não parou nisso. E aquele mensageiro disse: eles perderam a batalha e a arca de Deus foi tomada. Quando Eli ouviu que os inimigos tinham tomado a arca, o que aconteceu? Ele caiu para trás. Era um homem, diz a Bíblia, que pesado, já velho, ele caiu para trás.
quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, que estava ali, perto já de dar a luz ao neném, não estava na hora, então ele tinha 8 meses de gravidez, não diz claramente, mas estava próximo a dar a luz. A nora de Eli, quando viu a notícia que Ofni e Finéias tinham morrido e a arca tinha sido tomada, diz a Bíblia que aquela mulher veio de trabalho de parto e ganhou aquela criança antes da hora e colocou o nome daquela criança e acabou. Que traduzido é: foi-se a glória de Deus. Que terrível, você pode ler na tua casa. Aquele nome foi escolhido com tristeza e acabou. Foi-se a glória de Deus. Quer dizer, o povo agora, eles estavam desamparados da presença de Deus. A boa notícia que Samuel continuou ali com o povo. Eli morreu. Os filhos de Eli morreram. Quer dizer, foi o que Deus falou. Eles não honraram a Deus na sua vida, eles morreram, mas ainda permanecia ali um homem de Deus chamado Samuel. E este homem, ele trouxe o povo ao arrependimento. Ele começou a falar a palavra de Deus, assim diz o Senhor: arrependam-se, vamos se voltar para Deus. A Bíblia diz que Samuel começou a trazer o povo ao arrependimento, e Deus começou novamente levantar a nação de Israel que estava caída espiritualmente. Deus começou a levantar. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que nenhuma palavra do homem de Deus chamado Samuel, Deus deixou cair por terra. Quer dizer, Deus honrou aquele menino que foi entregue lá, como já foi falado, com 4 anos, mas ele cresceu no temor a Deus, ele cresceu reverenciando as coisas de Deus, e Deus foi dando cada vez mais, ele foi desejando cada vez mais. Quem sabe os pais não estavam juntos, não tinha pessoas da família junto, mas ele desejou ser usado por Deus e fazer a diferença. E Samuel, o nome Samuel, Deus, assim como Israel, aquele que luta com Deus, traduzido para o português. Samuel, ouvido por Deus, quer dizer, o eu de Samuel, ouvido por Deus. Deus ouvia a oração de Ana. Por que Deus ouvia a oração de Ana? Porque tinha uma necessidade muito importante ali, que se não nascesse Samuel, aquele menino não nascesse e não viesse ajudar na obra ali, meus irmãos, não ia ter conserto mais o povo de Israel, mas graças a Deus naquele menino. E foi Samuel que ungiu depois o primeiro rei de Israel, que se chamou Saul. Depois Samuel ungiu também a Davi como segundo rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel morreu, dormiu, partiu para a eternidade, morreu, na verdade não, partiu com o Senhor, dormiu com o Senhor, ele foi para a eternidade. A Bíblia diz que ele foi honrado, farto de dia, e Deus nunca se apartou da vida de Samuel. Glória a Deus. Como nós tínhamos falado antes, meus irmãos, as portas escancararam. Falar, meus irmãos, falar a palavra de Deus, em muitos lugares já não é possível mais. É possível só falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Embora isso é a palavra de Deus também. Salmo 23, Salmo 121, leva os olhos para os montes, de onde virá o Senhor. Embora isso também é a palavra de Deus. Em muitos lugares, nas redes sociais e assim por diante, em muitos países, não é só aqui no Brasil, aqui também, a coisa está, vou falar mais uma vez, as portas do inferno, o pecado está escancarando cada vez mais. Agora o que nós vamos fazer, meus irmãos? Nós vamos acompanhar, nós vamos fazer também, para não sofrer, para não combater, Jesus diz, agora vamos para o Novo Testamento, Jesus disse: se alguém não negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Glória a Deus.
Vamos servir a Jesus? Não vamos. Vamos continuar servindo a Jesus? Vamos. Agora, nós temos que saber que servir a Jesus é uma peleja, é uma guerra, é confronto, é inimigo, é o mundo, é o pecado, é o diabo, é Satanás, que é o mesmo, o sistema mundano contra a igreja. E o que me alegra, meus irmãos, que um dia Deus vai vir buscar essa igreja, e Ele vai vir buscar, meus irmãos, não somente membro de igreja, mas quando a Bíblia fala igreja, é pessoa que está em compromisso, tem compromisso com a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala, não, que Jesus vai vir buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E isso, meus irmãos, não é coisa do passado, isso não é coisa de 200 anos atrás. A palavra de Deus continua atual e ela permanece para sempre. Glória a Deus. E é possível, pensar que mas não é fácil, é possível sim, meu irmão, se nós nos aproximarmos. Já foi falado de Samuel, ele cresceu na contaminação, ele cresceu onde o pecado estava tomando conta, mas ele não se contaminou. Então, meus irmãos, vamos da mesma maneira. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, meus irmãos, fazer um pacto com Deus e falar assim: Deus, eu quero te servir, eu quero ser fiel a Deus, eu quero um dia te encontrar, eu quero um dia ver o Senhor, eu quero um dia subir naquele lugar que a Bíblia diz que Jesus foi preparar, que não há morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Eu quero um dia descansar. Diz a Bíblia que nós veremos o rosto de Jesus assim como Ele é. Glória a Deus. Você tem essa esperança ainda de ver Jesus? Você tem essa esperança de ver Jesus? Então, meus irmãos, sigamos o exemplo. Em primeiro lugar, o exemplo de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus sofreu e foi fiel até onde, meu irmão, Jesus foi fiel? Até a morte. Embora nós não somos Jesus, embora nós somos seres humanos, agora a Bíblia, a palavra diz agora no Novo Testamento também: fiel que nos chama, fiel que nos chama. Quem que é fiel? Quem que nos chama? Deus, o seu Filho Jesus, fiel que nos chama, o qual também o fará. Glória a Deus. Então, força nós não temos, amém? Nós não temos condições, não temos força nós não temos, da nossa natureza terrena não temos. Agora, Samuel também, a princípio não teria, no meio do povo ali, corrompido, mas aquele menino foi escolhido por Deus, depois cresceu, como já foi falado, cresceu, continuou na presença de Deus e partiu com Deus, ainda na presença de Deus. O que Jesus pede de nós, meus irmãos? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é palavra de Deus, é Jesus que falou no Novo Testamento, é claro, Jesus é no Novo Testamento. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus irmãos, não vamos desanimar, não estamos desanimando, mas Deus está continuando falando aqui conosco que nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos regredir, nós não podemos piorar, e sim nós devemos nos aproximarmos de Deus, buscarmos mais a graça de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque se a pessoa não buscar a Deus, ela não tem condições. Eu não sei como é que tem pessoas que têm a audácia, têm a coragem de andar nesse mundo sem buscar a Deus. Isso é muita audácia, isso é muita coragem. Porque, meus irmãos, se buscando a Deus já não é fácil. Às vezes ele tem dia que está lutando, sente uma tristeza, luta. Se buscando a Deus não é fácil, imagina a pessoa se não tiver comunhão com Deus, se não tiver experiência com Deus, se for influenciado somente pelo que ele está enxergando. Não, o salvo por Jesus, ele é influenciado não pelo que ele está enxergando, mas ele é influenciado pela palavra de Deus. Aleluia! Você coloca de pé, vamos estar orando. Não quero me estender muito. Nós fizemos fazendo convite, aqui a igreja está fazendo convite. Se Deus falou contigo, se Deus falou com a tua vida, quem sabe, alguém que dá essa palavra tão forte. Essa palavra não foi para ninguém em especial, não. Essa palavra é para todos nós. Se Deus falou contigo essa palavra, e você deseja se aproximar, assim como Samuel, que ele ia crescendo, você deseja se aproximar e continuar servindo a Deus, ou fazer um conselho de começar hoje a servir a Deus, mas não servir a Deus de lado somente, meus irmãos.
Pegou pesado agora, não pegou pesado. Você sabia, não tem pessoa que serve a Deus de lado somente. Daqui para cima, o coração está longe de Deus. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos servir a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Tem alguém que quer se aproximar de Deus? Não vamos insistir, fazer esse convite. Tem alguém que deseja se aproximar mais? Nós pregamos a palavra de Deus. Foi aquela mensagem que Deus deu nessa noite para nós. Tem alguém que deseja se aproximar de Deus? Tem alguém que quer passar aqui à frente? Crescer diante de Deus? Quem sabe não consegue mais sentir a presença de Deus? Quem sabe está um pouco lutado, um pouco fraco, mas ele quer se aproximar de Deus. Deus está falando conosco nessa noite, meus irmãos. Enquanto os irmãos vão passando, glória a Deus. É a coisa mais bonita, mais linda que tem, quando nós pensamos, não, Deus falou comigo, a palavra falou comigo, eu preciso fazer uma nova vereda, eu preciso mudar, eu preciso ter mais amor pelas coisas de Deus, mais reverência, buscar mais o revestimento. É a coisa mais bonita que tem, meu irmão, quando uma pessoa deseja as coisas que deseja mudar e mudar para melhor. Mudar para melhor, meu irmão. Eu preciso também mudar para melhor, não é só para os irmãos da palavra de Deus. Em primeiro lugar é para quem fala. Nós precisamos mudar para melhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vou falar mais uma vez. As portas escancaradas, não tem que segurar mais, não segura mais. Diz a Bíblia que o anticristo vai enganar multidões. Mas a igreja não, meus irmãos. A Bíblia diz, leia Apocalipse, já vamos orar. A Bíblia diz que por causa das pessoas que têm prazer no pecado e não se arrependem, o anticristo vai enganar multidões. Pessoas que tiveram tempo de se arrepender, vai enganar. Não, quem sabe não. A Bíblia diz que ele vai enganar, não é quem sabe, vai enganar. Agora a igreja de Jesus Cristo, o anticristo não engana. Aquele que tem comunhão com o céu, que tem zelo pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Rebaixo mais, bendito é o nome. As coisas de Deus acontecem, meu irmão. Às vezes a gente diz, quem sabe vocês audizem, ouviu alguém dizer, não é mais como antigamente, mas então vamos começar por mim, então vamos começar por ti. Deus mudou jamais, Deus enfraqueceu jamais. Se não é como antigamente, então vamos fazer um conserto de nós sermos como antigamente, do tempo que nós tínhamos prazer ainda de orar, de consagrar, de examinar a palavra de Deus diariamente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos orar a Deus, quem sabe alguém pegar a vida para Jesus, aceitar a Jesus, levar Jesus para casa, voltar para a casa de Deus. Nós podemos fazer um convite para o dia da manhã, nós não sabemos, é compromisso nosso também, os obreiros, fazer um convite. Então, mas Deus abençoe os irmãos, os visitantes que vieram também, e continue vindo na casa de Deus. Deus tem bênção, a Bíblia diz a promessa de Deus: eu honro aos que me honram. Glória a Deus. Quem quer ser honrado por Deus? Eu vou pedir para levantar a mão. Todo mundo honrado. O que é honrado por Deus? Amparado por Deus, sustentado por Deus, dirigido por Deus. Você devia esposo, menino, pessoa nova. A coisa mais bonita que tem é deixar Deus dirigir, Deus amparar. Os dias difíceis não, o pecado para tomar conta. Mas Samuel, fala mais talvez precisa. Samuel viveu no mundo inimigo ali, mas Samuel tinha tudo isso com Deus. E Deus amparou ele. Glória a Deus. A coisa mais bonita que tem é honrar a Deus. E Deus honra, Deus dirige, Deus abençoa aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus. Vamos orar a Deus. Querido Deus, clame a Deus também junto. Querido Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus das promessas, Deus fiel, Deus justo, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Cristo vai, Pastor, Remiste, vai, Pastor, bendito Deus, nós te exaltamos, te glorificamos, te pedimos misericórdia, perdão, perdoa do céu, Deus, te pedimos, Senhor, mais graça,
Oh, bendito é o nome do Senhor. Enche, Pai, devastoriai. Enche, Senhor, enche, renova esta irmã que está cansada, renova esta vida, mestre. Enche do renovo do céu, dos dons espirituais, meu mestre de Nazaré, enche do brilho, enche da graça divina. Enche do Pai, abraçou, bendito é o nome do Cordeiro, renova, aviva, enche, Senhor, enche da graça divina. Oh, bendito Deus, nossos irmãos que estão aqui, os amigos que estão aqui, a especial, continua falando bem pertinho, salvando e dando vitória. Nós clamamos a Ti, ó Mestre, nós clamamos a Ti, ó Mestre, em nome do Seu Filho, Jesus. Glória a Deus. Sim, muito bem, irmão Luiz. Obrigado. Os irmãos podem sentar. O irmão Luiz celebrar aqui muito bem. Não visse, mas louvar o nome do Senhor. Se não fosse lembrar, eu estava na minha, mas eu estava esquecendo. Porque eu fui bastante esquecido, irmão, me perdoa. Se é possível, o Senhor sempre vai estar passando aqui louvando o Senhor Jesus. E depois do louvor, então, nós vamos aí cantar o louvor, a interna, nós pedirmos, enquanto. Depois nós vamos a missa depois, né? Quando eu sou tão na missa, vai louvar o nome do Senhor, que você continue glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Tive muita alegria poder estar aqui nessa noite, para poder adorar a Deus com todos os irmãos. E não esperava a oportunidade, né? Mas como me foi dado, então, eu vou convidar os irmãos para cantar o número 23 da harpa. Glória a Deus, aleluia. Com tua mão segura bem a minha, pois eu não fraco sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem ter amparo.
você inclua bem a vinha, é isso que nós precisamos. Deus abençoe todos. Então, na terça-feira, como sempre, nós temos o nosso culto a Deus, no domingo também, às 19h30, continue vindo na casa de Deus, e nessa terça especialmente, se Deus permitir, vamos nos preparar para isso também, para nós participar da ceia do Senhor, relembrar para nós adorar a Deus, levantar a nossa mão, se tiver mais que sabe alguma coisa, não esqueça, eu vou ter também, não esquecer. Glória a Deus. Vamos então levantar a nossa mão, vamos dizer então, com Cristo somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não sai sempre por metade, vamos, lá se for possível, eu sou grande,